Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área. Botafogo 0, Grêmio 0. Um jogo que eu acho que deixou todo mundo extremamente irritado ontem, né? Após a partida. Uma partida que existem vários fatores aqui pra gente falar que irritaram, né? A começar pelo Arthur Jorge. Uma escalação que, ao meu ver, é um completo equívoco. É inacreditável que o Botafogo, sabendo da vitória do Palmeiras, o Botafogo sabendo do jogo difícil que tem no sábado lá na Arena da Baixada, em Curitiba, onde a gente raramente ganha, né? Onde nem sei quantos anos fazem que a gente não ganha uma partida lá. E o seu Arthur Jorge resolveu destruir o time do Botafogo na escalação inicial, né? A começar pelo meio de campo, que eu sempre falo, não falo lá a gente falava lá no Twitter, no Universo Botafogo, nos vídeos também. O centro de um time, que aliás até bem lógico, né? O centro já disse, mas assim, a engrenagem principal de um time hoje no futebol moderno é o meio de campo. E o que o seu Arthur Jorge faz? Destrói o meio de campo do Botafogo, tirando 3 jogadores titulares, né? Ele, em uma sacada só, ele tira Gregory, Marlon Freitas e Savarino. E o pior daí, porque daí vem o pior. A gente já cansou de falar aqui que o único jogador que marca de fato no Botafogo, que é o jogador volante na acepção da palavra, é o Gregory, que inclusive vem jogando muita bola, que é o líder de roubadas de bola no campeonato, né? Sai do time para entrar o Tietê. Tietê é esse que absolutamente mais ninguém suporta ver jogando no Botafogo, né? O Danilo Barbosa não joga futebol há meses, eu não sei o que aconteceu com ele, o cara simplesmente não joga mais futebol. E o Sr. Arthur Jorge vai com essa dupla de volantes, né? Aí de bônus ainda tem o Marçal na esquerda, que já é veterano, que é lento, o Barbosa também é lento, o Barbosa é zagueiro, ou seja, ele não tinha uma cobertura segura para ele, né? Não que o Marçal tenha feito um jogo ruim, o Marçal foi normal, mas isso tudo dentro de uma engrenagem faz a diferença. O Matheus Martins, até agora, para mim, se mostrou um jogador completamente burro, jogador fraco, né? E ainda escalar de maneira errada, porque ele gosta de jogar pela esquerda e o Arthur Jorge coloca ele pela direita. O do bonde de 2023, que daí acho que isso tudo explica muita coisa, explica a queda de rendimento no segundo tempo dos jogos, né, recentes, explica o resultado de ontem também, que é o bonde de 2023. O Tiquinho, eu até, um amigo meu mandou uma mensagem ontem e falou, pois é, tu falava que o Tiquinho era craque e tal. Eu acho o Tiquinho, tecnicamente, um jogador diferenciado. Só que, como bem disse o Carlos na live que a gente fez lá com a Alô Comunidade, com o Gui, o pessoal do André Botafogo, todo mundo lá, hoje você precisa ser um jogador de futebol e um atleta. E o Tiquinho, ele não é mais um atleta. O Tiquinho, ele, desde que ele teve aquela fatídica contusão contra o Palmeiras, o Tiquinho simplesmente não consegue mais ser um atleta. Ele é um jogador nulo fisicamente. Chega a ser constrangedor. O que a gente viu ontem do Tiquinho foi constrangedor. Essa é a palavra. Pelo jogador que ele foi já no Botafogo, que ele já demonstrou ter capacidade de ser, você vê uma atuação assustadora daquela, cara, é impressionante. Então você pega os jogos no segundo tempo das partidas, em que o Arthur Jorge só tem o fetiche de colocar Tietê em campo, Danilo Barbosa, o Alan, a gente sempre fala de várias maneiras, é Alan até acho inclusive, é um cara que em 15 minutos que ele jogou, ele mostra que ele tem 300% mais de futebol e capacidade que o Tietê e o Danilo Barbosa juntos. E é um negócio impressionante, cara. O Arthur Jorge não coloca o Alan pra jogar, cara. E principalmente no jogo como ontem, que tu não vai ter o Gregory, tu vai pensar, bom, eu preciso de um cara com a característica mais semelhante ao Gregory, que seria o Alan, que é um cara que marca de verdade e que tem saída de bola. Não, ele vai com aquele infeliz do Tietê, aquele arame liso do cacete que ninguém mais suporta ver no clube. Me desculpe, eu vi vídeos aí, vamos parar com esse negócio com o Tietê, que não sei o que. O Tietê, onde ele menos atrapalha, é de lateral direito. Onde ele menos atrapalha. E não é nada contra o Tietê como pessoa, o Tietê é um cara gente boa pra caramba, é um atleta comprometido, é tudo isso. Mas como jogador de futebol, parceiro, não dá. No futebol que eu gosto, no futebol que o Botafogo precisa, na pegada que o Botafogo precisa, não dá. Sabe, é um a menos, cara. E o Botafogo fez tava com um ataque todo torto, o meio de campo exposto, lado esquerdo tomando um contra-ataque toda hora, aquele cartão que o Bastos levou. E aí eu vou entrar em outra situação, esqueçam o jogo, esqueçam o futebol ali do que aconteceu ontem. O árbitro que apitou esse jogo, que a CBF propositalmente colocou nesse jogo, é um escárnio, sem mentira. Eu vou falar pra vocês aqui, é um dos piores árbitros que eu vi em toda a minha vida. O cara é perdido, cara. Foi um negócio, olha, assustador, cara.
invertendo faltas toda hora. O Tiquinho levou 3 porradas no começo ali do Kahneman, ele mandou seguir. Na primeira que o Barbosa chegou lá no atacante do Grêmio, ele já deu falta. A bola do Bastos dá o carrinho nitidamente na bola, ele dá falta e dá amarelo. Um desastre. O final do jogo é um negócio assim, a expulsão dele, do jogador do Grêmio, é bizarra. Não era pra expulsão, não era, né? E ele expulsa o cara. Aí ele dá mais 2, mais 3 minutos, mais 2, e não sei o que, esse que virou em 12, com 10 ele acaba, perdido num lance de contra-ataque. Um desastre. É um negócio assim impressionante o que a CBF consegue fazer. E aí você pega o jogo do Palmeiras, os 2 pênaltis que foram dados pro Palmeiras, que são aqueles pênaltis no mínimo do razoável discutíveis, para não dizer outra coisa. Fica difícil, né, gente? Fica difícil. O Botafogo não se ajuda, a CBF não ajuda, e acaba que o saldo é essa coisa bizarra, né? Falar aqui também que o Botafogo, na época eu até elogiei, mas hoje eu até vejo que foi um erro eu ter elogiado isso, porque no futebol não existe bonzinho, e o Botafogo quis dar uma de bonzinho, como sempre, que é o único que quer ser o bonzinho, aceitou essa inversão de mando de campo com o Grêmio, né? E ontem, aquele cidadão, que eu até não sei o nome, Antônio Brum, uma coisa assim, que é o diretor de futebol do Grêmio, que é um babaca, um canalha, que eu falo aqui, porque o cara que dá esse tipo de declaração após a atitude do Botafogo de aceitar inverter mando, de aceitar a carga dividida de ingressos, esse imbecil vem falar o que ele falou, por causa dessa expulsão no final do jogo, que não comprometeu absolutamente nada o Grêmio, que apesar de ter sido uma expulsão equivocada, a gente já viu coisa bem pior. A expulsão do Gregory contra o Bahia na Copa do Brasil é muito pior do que aquela expulsão ali, tá? Muito pior. E aí a gente tem que escutar esse imbecil perguntar se o Textor vai colocar isso no dossiê e não sei o que, criticar o Vitinho. Vai tomar no seu cu, rapaz, vai tomar no seu cu. Volta pro Rio Grande do Sul com o seu cu no meio das pernas, porque é bizarro. Me desculpe o palavreado, mas é bizarro tolerar um babaca desse depois de tudo que aconteceu. Depois de toda a movimentação que teve o país inteiro para ajudar o Rio Grande do Sul, o Botafogo numa atitude gigantesca de aceitar inverter mando de campo, e o jogo como foi ontem, com a arbitragem horrorosa para os dois lados, escutar esse babaca falar isso, é pro Botafogo aprender, é pro Taira Arruda aprender, no futebol brasileiro não tem bonzinho, é um querendo colocar no do outro, tá? Então que sirva de lição que o Botafogo prejudicou a tabela, colocou em risco o campeonato, deixou um adversário que está caçando a gente se aproximar de novo, né? Tudo isso para ser bonzinho. Somado tudo isso, o nosso técnico resolveu se auto-sabotar ainda. Porque não faz sentido poupar o time num jogo como ontem. Ah, mas o jogo com o São Paulo foi uma batalha, a gente pode perder jogador pro resto da temporada. Porra nenhuma, cara, porra nenhuma. Não se mexe na estrutura do time do jeito que foi mexido ontem. Você podia ter poupado 1, 2, 3 jogadores, mas não mexido na estrutura do time. A gente só tem jogo no sábado que vem, lá na Arena da Baixada, que é um jogo difícil pra caramba, que lá sim ia ser um jogo pra talvez empatar. E daí, ele resolve fazer isso nesse jogo. E depois desse jogo da Arena da Baixada tem data FIFA, tem longo período de recuperação. Então, o saldo de ontem, a palavra que descreve ontem é desastre. Desastre. A atuação do Arthur Jorge ontem, não só na escalação, nas substituições, quando ele tira o Matheus Martins e deixa o Tiquinho. O Tiquinho era aquele tipo de jogo pro treinador no intervalo do jogo. Bom, vou tirar ele no intervalo para não ficar tão feio. Imediatamente tira ele, o primeiro jogador a sair. Aí ele tem a inacreditável ideia de jumento de tirar o Almada, cara, que era o melhor jogador do Botafogo no primeiro tempo. Ele tirou o Almada para colocar o Savarino, cara. Ele matou uma substituição e um jogador que poderia dialogar com o Savarino, que é os dois caras que mais estão jogando. Aí ele vai lá e tira o Matheus Martins e bota. É uma sequência de aberrações que o Arthur Jorge fez ontem. De montar a estrutura de time. É um negócio assim assustador, cara. O Arthur Jorge é um excelente treinador, a gente já falou isso várias vezes. Excelente gestão de grupo, tem vários méritos. O Botafogo hoje é um clube que joga um bom futebol organizado por conta dele, mas a leitura dele de jogo durante as partidas, em substituições, em o que está faltando, na hora que tem que atacar, é um desastre. É um desastre. Ontem foi um desastre. E deixou todo mundo puto. A gente vem numa classificação gigantesca na Libertadores e um empate ontem deixa a gente puto, porque é toda a situação, tudo que envolve, não saber ler o que aconteceu. O Palmeiras ganhou o jogo, não é hora de deixar os caras grudarem. Cara, olha, é lamentável, é lamentável. Eu até vou dar uma respirada aí alguns 2, 3 dias de Botafogo, porque a gente fica puto.
Beleza, pessoal? Resumo aí do jogo, de todas essas situações aí. Talvez eu tenha esquecido de falar alguma coisa, mas enfim. O Júnior Santos, a notícia boa, o Júnior Santos entrou bem no jogo, deveria ter entrado muito antes. Mas, enfim, vamos em frente. Espero que esse tipo de vacilo não se repita, porque não faz nenhum sentido. Eu acho que o sentido que faria para o Botafogo hoje, lógico, seria priorizar o Campeonato Brasileiro. Lógico que você vai com tudo para a Libertadores, mas o título mais palpável é o Campeonato Brasileiro, pelo elenco que a gente tem, pela forma que está o campeonato. Valeu, galera, um abraço.